o Deus que cura por inteiro. A Bíblia fala que Naamã, ele era um homem respeitado, ele era um homem bem-sucedido, valente, ele era um herói de guerra. Mas a Bíblia diz o seguinte, que ele tinha todos esses atributos, porém, ele era leproso. É o que está escrito em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Esse, porém, pode ser o que está escondido na sua vida. Pode ser uma doença, pode ser uma dor emocional, pode ser uma ferida espiritual. Naamã, ele era grande aos olhos dos homens, mas ele era pequeno diante da sua dor. Diante da dor, do sofrimento, as pessoas ficam pequenas, não é verdade? Às vezes uma bactéria que é minúscula pode tirar a vida de uma pessoa, não é verdade, pessoal? Às vezes um problema tira a paz da pessoa, tira a paz. Então, Naamã, ele tinha todas as glórias dos homens, mas ele tinha um porém na vida dele. Deus viu Naamã onde os outros viam um herói. Naamã, ele era importante, mas a sua lepra o consumia. Muitos aplaudiam ele, mas a dor ia com ele para casa. Olha que forte, pessoal. Naamã, na frente dos outros, vivia de aparência, mas quando ele ia para casa, quem ia com ele, acompanhando ele? A dor, sofrimento. Assim é com muitas pessoas. Tem pessoas que ela é muito trabalhadora, tem pessoas que ela é dedicada, tem gente que é servo, mas mesmo assim por dentro ainda está doente. Deus não olha para o seu cargo, Deus não olha se é pastor, se é obreiro, se é membro, Deus não olha quanto tempo de igreja você tem. Deus olha para o seu coração. Amém? Deus, pessoal, Ele olha para o nosso coração. Deus, Ele olha para a intenção do nosso coração. Deus, Ele não quer apenas usar você. Deus, Ele quer te curar. Muitas pessoas, elas querem ser usadas por Deus. Elas querem sair evangelizando, mas antes disso, você tem que buscar a sua cura realmente. Você tem que se perguntar, do que eu preciso me curar? Como eu falei, a pessoa que ela quase morreu no nascimento e ela carrega um trauma. A minha vida vai ser sempre sofrida porque eu nasci para nascer. Não. Então, a pessoa tem que se curar desse trauma. Ela tem que se curar. Às vezes ela teve uma infância muito difícil e a pessoa fala, por isso que a minha vida é assim, porque a minha infância foi muito difícil. Não, você tem que se curar dessa infância difícil. Você tem que se curar. Você tem que se perguntar, do que eu preciso me curar? Talvez você viveu uma situação na sua vida e essa situação ela foi horrível e traumatizou você, deixou marcas em você, mas você tem que se curar disso. Você tem que se curar, porque é assim que o diabo trabalha. O diabo trabalha fazendo a pessoa passar por uma situação e depois daquilo nunca mais ela é a mesma. Nunca mais
ela teve saúde, ela teve um emocional equilibrado, nunca mais ela conseguiu ter uma autoestima. Você sabia que tem gente que perdeu a autoestima? Tem gente que perdeu. Tem gente que aceita qualquer coisa, ela aceita ser tratada de qualquer jeito. Já viu pessoas assim? Ela aceita trabalhar em qualquer lugar, ganhar qualquer salário. A pessoa não sabe o valor que ela tem. Ela perdeu a autoestima. Tem gente que não tem mais autoestima. E o diabo trabalha assim, pessoal. São palavras pesadas. Às vezes palavras que a pessoa ouve aonde? Dentro de casa. Dentro de casa. Talvez você é uma pessoa que tem se anulado. Mas você não precisa mais viver assim. Você tem que se curar. Às vezes você está magoado, machucado. Você tem que se curar, buscar de Deus o que, pessoal? A cura. Amém? Deus, Ele quer te curar por inteiro. Tem pessoas que foi curada na igreja. Quem já foi curada? Mas às vezes você foi curada de uma coisa. Deus quer curar por inteiro. Deus quer curar o corpo, a parte física. Mas Deus quer curar também, sabe o quê? O emocional. Às vezes você carrega crenças que você tem que se curar disso. Você tem que curar suas emoções. Você tem que curar também, sabe o quê? O espiritual. Você sabia que tem gente que espiritualmente ela é doente? Espiritualmente ela é doente. E a pessoa precisa curar o espírito. Ela precisa de cura espiritual, cura na alma. Tem gente que a dor dela é na alma e ela precisa se curar. Naamã, ele foi até o profeta Eliseu. E sabe o que ele esperava? Um show, um espetáculo. Naamã, ele não era um herói de guerra, general. Ele era muito orgulhoso. E Naamã esperava que o profeta iria receber ele como? Tem gente que vem na igreja e ela se afasta da igreja, sabe por quê? O pastor não me deu bom dia. O pastor nem falou comigo. Às vezes tem pessoas que ela quer na igreja um tratamento que VIP. Hoje até tem igreja, sabia que tem igreja que tem agora o espaço VIP? Tem igreja agora que tem um espaço VIP, porque tem pessoas que ela quer ser tratada como alguém muito importante, e Naamã esperava esse tipo de tratamento. Mas Eliseu nem atendeu ele, nem saiu de casa. Eliseu mandou o auxiliar falar com ele, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, você vai ficar curado. Naamã ficou indignado, porque ele era muito orgulhoso. Como assim? Eu sou um general. Eu sou um general, como é que ele nem fala comigo? E ele falou, poxa, na minha terra tem rio melhor do que esse, quer que eu mergulhe no Rio Jordão? Mas Deus não cura o orgulhoso. Deus cura aquele que obedece. Amém? Então, o que Naamã precisava para ser curado da sua pele, era primeiro ser curada do seu orgulho, do coração. Ele precisava se curar daquele orgulho dele. Isso é muito forte, né? Naamã quase perdeu o milagre por causa de orgulho. E tem gente na igreja perdendo o milagre por causa do quê? Tem gente que fala, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso de oração. Tem gente que fala, não é verdade?
Mas quando Naamã obedeceu e desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, a Bíblia diz que a sua carne se tornou como de uma criança. Ele foi curado. Mas a principal cura de Naamã não foi na sua pele, foi no seu coração. Aquele orgulho, ele foi curado. Olha que forte. E é isso que nós temos que observar no nosso coração. Será que não existe um orgulho? A Bíblia fala que só é curado os quebrantados de coração. Os quebrantados de coração. Então nós temos que olhar para o nosso coração. Meu Deus, eu não quero ter orgulho. Eu não quero ser uma pessoa orgulhosa. Eu não quero. O orgulho impede a pessoa de ser abençoada por Deus.